Discussão única do PLE número 8 de 2025, projeto de lei do Executivo, autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: dispõe sobre a regulamentação de doações de valores, bens móveis ou imóveis, com ou sem encargo, serviços, projetos e obras ao Poder Público Municipal. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez. Quero aqui saudar o Gleidson, que está aqui nas nossas galerias, e seu amigo também. Seja bem-vindo sempre à nossa casa. Sinta-se em casa também. Pessoal, nosso próximo projeto aqui que eu vou apresentar, também de grande importância para o município, ele vem tratar da regulamentação das doações que as pessoas físicas ou jurídicas queiram fazer para o poder público. Então, todas as doações precisam ser regulamentadas, precisam seguir um rito, uma questão de regulamentação. E agora o prefeito Celso está nos apresentando esse projeto para que nós possamos aí regulamentar as doações que as pessoas queiram fazer para o poder público. Doações essas que são muito importantes porque muitas vezes são doações que visam o interesse da sociedade, o crescimento da sociedade, também o desenvolvimento da nossa cidade. Doações de bens, móveis, imóveis, terras, empreendimentos, doações de serviços, doações de obras, que são fundamentais também para o nosso município. E são trabalhos importantes também que não irão gerar ônus para o município, então irão gerar crescimento e a cidade vai crescer mais. E o mais interessante aí no caso, sem ter gastos diretos pela prefeitura, porque são doações de pessoas ou pessoas jurídicas. E eu vou aqui apresentar um resumo do projeto, para que a gente possa compreender um pouco mais como que funciona isso, e desde já também parabenizar os vereadores que ontem, em reunião com o vice-prefeito, apresentaram uma sugestão de modificação do projeto, para que a gente possa aí acelerar esse processo e torná-lo cada vez mais técnico. E é importante lembrar que é um projeto que é para o bem da sociedade, para o crescimento urbano, que não irá gerar custos para o município. E também as pessoas que fizerem doações de terras, de bens, de imóveis e obras, também poderão ser aí prestigiadas com esse projeto que eu vou apresentar agora para a cidade. E desde já peço o voto favorável de todos os vereadores aqui presentes. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber doações de valores, bens móveis e imóveis, com ou sem encargo, serviços, projetos e obras de pessoas físicas ou jurídicas destinadas ao atendimento do interesse público, justificado pelo Executivo Público. Então, são doações que vão ser para o interesse da sociedade, para o interesse do Executivo, da população. Então, coisas importantes como você tem aqui, móveis, valores, imóveis, serviços, projetos e obras. E isso é para o bem da cidade, para o seu crescimento, não gerando aí encargos ao município. E como que essas doações poderão ser feitas por essa lei que está aqui escrita? Poderão ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, organizações não governamentais e entidades do terceiro setor, e também por instituições financeiras e investidores privados. Importante ressaltar que poderão ser aí doações feitas em dinheiro, materiais e projetos para execução dos serviços públicos essenciais. Olha só que importante esse projeto, porque a gente sabe o quanto que é caro e quanto que é custoso também a questão de material,
de projeto de execução. Então, assim, com doação, a gente vai conseguir avançar mais em sem ter gastos com isso também. E também toda a utilização dos recursos doados será feita com total transparência, sendo publicada periodicamente no portal da transparência do município. E o mais interessante também, você que vai doar para o município também poderá ter o seu prestígio, terá o seu reconhecimento da seguinte forma. Primeira possibilidade, um selo de empresa parceira do município para divulgação institucional. Segunda possibilidade, publicidade em espaços institucionais da prefeitura. Terceira possibilidade, nomeação simbólica de praças, vias ou equipamentos urbanos, conforme critérios estabelecidos em regulamento de leis municipais. E é importante lembrar também aqui no artigo 7º está escrito que as doações serão precedidas de uma análise jurídica e técnica, a fim de verificar a sua viabilidade e adequação ao interesse público para a conclusão final do chefe do Poder Executivo. Então, assim, uma doação que vai ser analisada por uma equipe técnica. Então, não é simplesmente chegar e, de repente, fazer uma doação que não será útil ao poder público, não. Mas também terá uma análise de uma equipe técnica que vai avaliar essa doação que vai ser apresentada e ver se, de fato, ela é útil para a sociedade. E o que visa esse projeto? Ele visa otimizar os recursos públicos e proporcionar um impacto direto e positivo na comunidade, viabilizando a transparência e a transferência de bens e valores que podem ser de grande utilidade para o município. Importante lembrar também que essa iniciativa, ela representa um avanço para o desenvolvimento social e econômico do nosso município, fortalecendo parcerias e possibilitando a execução de projetos que beneficiarão diretamente a população. A aprovação desse projeto é de extrema importância, pois proporcionará mais agilidade e eficiência na execução de políticas públicas e no atendimento das necessidades da comunidade. Com a doação de bens, valores, serviços, projetos e obras, a administração pública será capaz de promover melhorias em áreas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura, moradia e assistência social, beneficiando diretamente os cidadãos, promovendo um desenvolvimento mais justo e equilibrado. Então, um importantíssimo projeto para a cidade também, que vai ajudar no crescimento de várias áreas, como saúde, infraestrutura, educação, diversas questões. E é importante lembrar também que, além de trazer melhorias para a população, pelos meios dos recursos aplicados, o presente projeto de lei fomenta a parceria entre a comunidade e o município, com a qual os doadores poderão receber um selo de parceria, como eu falei anteriormente, publicidade em espaços institucionais da prefeitura, nomeação simbólica de praças, vias ou equipamentos urbanos, conforme critérios em regulamentos e leis do município. E um adendo importante também a gente mencionar aqui também, que as pessoas físicas ou jurídicas que estiverem com débito com a Fazenda Municipal não serão impedidas de propor doações. Entretanto, os bens, valores e serviços eventualmente doados não serão considerados em nenhuma hipótese como forma de extinção ou redução ou negociação de obrigação e não caracterizarão novação, doação ou pagamento parcial ou transação com a administração pública, ou seja, questões que seguem aí os ordenamentos jurídicos. E também eu queria aqui mais uma vez ressaltar o papel dos vereadores que estiveram reunidos ontem com o vice-prefeito, citar no caso aí os 11 vereadores da base, que a gente em conversa com o vice-prefeito aí, nós lemos essa lei e nós entendemos ali que no artigo 7º seria importante nós deixarmos um reforço, deixarmos uma questão aí mais jurídica, mais fortalecida, e a gente apresentou a proposta ao vice-prefeito, que mandou para o prefeito, que juntamente analisou com a sua equipe técnica e viu um novo precedente aqui, então nós deixamos aí mais encorpado o artigo 7º,
que ficou com a seguinte redação, essa mensagem modificativa do prefeito. As doações previstas nessa lei serão precedidas de análise técnica a ser realizada por comissão especialmente designada por ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Após o recebimento de toda a documentação, a comissão encaminhará o processo à Procuradoria-Geral para orientação jurídica, que após manifestação o devolverá à comissão para avaliação da viabilidade e da adequação ao interesse público. E, por fim, o parágrafo 2º, que nós também sugerimos ao prefeito, concluída a análise, o processo será encaminhado ao chefe do Poder Executivo para decisão final quanto à efetivação da doação. Então, aqui, quero agradecer ao prefeito Celso, ao vice-prefeito Edgar Sazak, por terem acatado nossa sugestão como vereadores também, tão importante projeto que nós também fazemos parte dessa forma. E quero aqui de antemão já pedir o voto favorável de todos os vereadores para que a gente possa avançar nessa questão que eu apresentei agora. É importante lembrar que são doações que vão ser de interesse público e não vão gerar aí ônus para o município. A gente sabe o quanto que custam os projetos, os serviços da sociedade, da cidade, e o quanto que as doações, elas podem ser úteis e avançar no andamento e na celeridade dos nossos processos na prefeitura, para que consigamos aí um avanço na sociedade. Então, por isso, nobres pares, peço o voto favorável de cada um de vocês, para que a gente possa aprovar esse importante projeto para a cidade e nós consigamos aí avançar ainda mais em nosso município. Muito obrigado a todos e conto com o apoio dos senhores e da senhora vereadora também. Forte abraço a todos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero fazer uma pequena consideração e contribuição na discussão desse projeto, que é um projeto que aparentemente parece muito simples, mas eu quero trazer essa discussão um pouquinho para a prática, até porque eu fiz, até está no meu story, eu fiz uma solicitação para vocês terem uma noção. Há 2 anos de uma intervenção da prefeitura lá no bairro Altos de Santana, uma medida simples também na via e na tubulação existente, para que a gente minimizasse os impactos das enchentes e alagamentos. E os comerciantes locais, eles se prontificaram a fazer uma parceria com a prefeitura. E aí, Valmir, pela ausência de uma legislação, naquela ocasião não foi possível. Coisa simples. Então, quer dizer, as pessoas no seu dia a dia, seja uma pessoa física ou às vezes um empresário, ele quer fazer uma doação, mas se você não tem um caminho legal, você tem dificuldade para estabelecer um procedimento com segurança para ambas as partes. Então eu quero aqui registrar essa parceria que está sendo feita neste momento. Então, com base nessa legislação, tudo vai ser formalizado, tudo vai ser documentado. Então agradeço ao seu Abelardo Silveira, agradeço ao seu filho que também é sócio, o Magno Barreto. Obrigado pela paciência, né? Vocês e outros comerciantes passaram momentos difíceis com enchentes ali na avenida principal, na Elmira Martins, ali no Alto Santana, mas agora a gente está conseguindo dar uma solução viável. E eu ainda estendo um pouquinho aqui os meus exemplos. O presidente dessa casa, Paulinho do Esporte, eu acho que vai lembrar na ocasião, estávamos no mandato de 2013 a 2016, e a gente conseguiu uma doação de tintas para a pintura da Santa Casa. Olha só, para pintar a Santa Casa, Valmir. E não foi possível. Aí a prefeitura falou, não vou pegar. Gente, qual seria o problema de você receber
tintas e talvez colocar equipe própria, até porque já estava sob intervenção, mas ficou estagnado, ninguém avançou. E aí eu repito, muitas coisas passam desapercebidas. A gente acha, mas é uma coisa simples. Tá, mas tem que colocar a mão na massa, tem que fazer acontecer. Tem que fazer mudanças. E esse projeto foi construído pelo Poder Executivo, pelo prefeito Celso Florencio, que hoje dá a possibilidade das pessoas doarem valores, dinheiro, como também bens móveis ou imóveis. E ontem na discussão, quero agradecer também os demais vereadores que contribuíram, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, Daniel Mariano, Neto, Paulinho dos Condutores, Marcelo Dantas, Joex Almeida, Jean Araújo, Paulinho do Esportes e Maria Amélia, porque vocês, naquele momento de discussão, porque quando você faz parte da base, você tem as discussões também, não de forma escancarada, a gente não precisa ficar fazendo vídeo para fazer uma cobrança, porque você tem um acesso diferenciado, e isso faz parte desse processo democrático e da postura que a gente tem dentro da política. E ontem, né, Jean, a gente identificou no artigo 7º a necessidade de um aprimoramento. Nós passamos para o secretário de governo, para o Arildo, e para o vice-prefeito Edgar Sazak, que com muita humildade compreendeu, mas eu quero fazer um destaque e agradecer a Amanda, que faz parte da assessoria técnica legislativa. Ela que conseguiu traduzir toda aquela discussão num texto legal, nessa mensagem que foi enviada para o prefeito, para que saia dessa casa uma legislação aplicável, com segurança, com transparência. Então, nesse dispositivo, nesse artigo 7º, a gente estabeleceu que as doações serão precedidas de análise técnica a ser realizada por comissão especialmente designada por ato do chefe do Poder Executivo. E daí, no parágrafo 1º, já fala da procuradoria. Por que eu estou citando? Porque quando você faz uma doação de um bem imóvel, por exemplo, de uma casa, além de você ter uma análise estrutural, que isso obviamente vai ser feito por um engenheiro, por um perito, também passa pelo crivo da Procuradoria, que tem a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Então, um conjunto de coisas. Então, se você não faz tudo amarrado, existe aquele chamado, né, Joex? Aquele presente de grego, né? Você recebe algo que depois você não consegue dar uma destinação, e aí a gente perde o que é o principal dessa legislação, o interesse público. E se você não está apegado ao interesse público, você está desvirtuando tudo aquilo que é considerado de boas práticas na administração, dentro de uma gestão. Então, mais uma vez, agradeço a Amanda, agradeço ao prefeito Celso, ao secretário de governo Arildo e ao vice-prefeito que nos possibilitou apresentar essa modificação. Sou favorável a esse projeto de lei. O projeto continua em discussão. Presidente, essa é mais uma oportunidade para eu dar parabéns para o Celso, para o prefeito, para os vereadores da base. Eu tenho esse compromisso de toda vez que a prefeitura acertar, eu vou vir aqui, essa tribuna, nesse plenário, para dar parabéns. Esse é um excelente projeto, presidente. Inclusive, parabéns aos vereadores da base que aprimoraram ele com esse artigo 7º, realmente ficou mais descritivo, deu mais segurança para o projeto. Eu tive contato com um projeto parecido com esse quando eu estava na faculdade. Eu fui da congregação da Faculdade de Direito da USP. A congregação é um órgão deliberativo da faculdade, ele é composto pelo diretor, por professores titulares e por um representante dos alunos. Eu tive a oportunidade de ser esse representante dos alunos e lá a gente conduziu uma discussão sobre naming rights dentro da faculdade, que é essa possibilidade de uma empresa privada, um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura doar um valor e, em troca, ter o nome de uma sala com o nome do seu empreendimento, do seu
sua empresa, do seu negócio. Lá na Faculdade de Direito da USP, a discussão era um pouco mais tensa, porque a gente estava falando de uma instituição de ensino, uma instituição que depende da autonomia universitária, da liberdade de cátedra. Mas, mesmo aqui em Jacareí, que não tem todo esse rigor, quanto numa universidade de ensino, esse projeto está muito bem amarrado. Ele conta com todas as ferramentas necessárias para resguardar a prefeitura, para garantir que a prefeitura vai ter segurança nessas doações. Quando a gente estava lendo e discutindo esse projeto, o Matheus, que é meu chefe de gabinete, que foi auditor contábil durante muitos anos, disse que trabalhou já durante um período em Aparecida, na Igreja Católica, e que lá ele viu um caso de um carro que foi doado para a Igreja Católica, que o carro tinha mais dívida do que o valor do próprio carro. E isso causou uma série de problemas durante a auditoria, durante o processo de accountability da Basílica, né? Basílica não, da igreja lá de Aparecida. Esqueci o nome de igrejas muito grandes. É Basílica mesmo? Santuário, perfeito, do santuário. E esse tipo de cuidado está presente aqui nesse projeto de lei. Então é muito importante que a gente tenha o compromisso de bons projetos serem incentivados e parabenizados, inclusive pela oposição. Mais uma vez, parabéns aos vereadores da base. É isso que a população, é isso que nós, vereadores de oposição, esperamos de vocês. Um bom trabalho foi desempenhado. E eu espero que com esse projeto de lei aprovado, Jacareí consiga captar investimento, consiga captar recursos para fazer uma série de intervenções aí na cidade que são possíveis com esse tipo de autorização legislativa agora. A gente tem cidades grandes aí, se eu não me engano, o próprio município de São Paulo já tem um regramento sobre esse tipo de doação, sobre naming rights. Então, é um passo importante aí na evolução de Jacareí. Muito obrigado. Meu voto, obviamente, será favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero fazer meus comentários daqui mesmo e dizer o quanto fico feliz também com esse projeto, porque, assim como o Hernani, por diversas vezes a gente vai organizar associações, a gente vai organizar pessoas dentro de escola, e às vezes os pais querem fazer doações, querem fazer reformas, querem, enfim, doar itens. E lembro muitas vezes, durante a pandemia, que muitos empresários queriam fazer doações ao SAS, a Secretaria de Assistência Social, de cestas básicas. E não poderiam fazer diretamente para a assistência. Tinha que ser para o Fundo Social de Solidariedade, que são órgãos e instituições diferentes. Graças a Deus, Jacareí tem a sua... Meu Deus, fugiu a memória. Graças a Deus, Jacareí tem o Fundo de Solidariedade e pôde receber a doação dos empresários, de grupos que queriam fazer a doação na ocasião da pandemia de cestas básicas. Então, foi recebido pelo fundo, mas a assistência não pode. E muitas vezes, hoje, no decorrer da nossa história, ainda tem empresários que querem fazer essa doação para assistência, colaborar com assistência. E não podem, tem que ser pelo fundo. E o fundo, muitas vezes, não pode ultrapassar a regra da assistência, que é fazer a entrega para aqueles que já estão cadastrados dentro da assistência. Então, esse projeto, que vai dar a oportunidade para que pessoas físicas, jurídicas, possam fazer as suas doações de forma legítima, de forma séria e garantida e segura, é muito bom. Também vou dar outro exemplo. Nós estamos ali numa luta para a reforma, inclusive repostei agora no meus stories, a condição lá do vestiário do campo do Jardim Santa Maria. E várias pessoas querem ir lá fazer doação de cimento, de telha, e a gente não consegue. Então, a gente está tentando, está na finalização aí para a reforma lá do vestiário. Mas com essa lei, já dá a oportunidade também de receber o cimento, de receber o vaso sanitário, a pia, o bebedouro, chuveiro, enfim... vários itens que podem colaborar não só com a equipe de rugby, mas também
com a equipe, porque lá no campo tem o pessoal na segunda-feira que treina o futebol, terça e quinta o rugby das 5 às 22 horas, tanto a equipe feminina como masculina. Na quarta nós temos o pessoal da terceira idade, que vai para treinar, os veteranos vão para treinar o futebol. No sábado tem os campeonatos, então a gente precisa dar uma melhorada também neste campo. Estou citando esses exemplos que estão próximos a mim, mas como o Hernani colocou lá no Alto Santana, onde os próprios empresários queriam colaborar para evitar as enchentes nos seus próprios comércios e não puderam assim fazer. E com esta lei, hoje dá essa garantia a todos. Então, fico muito feliz, agradecida por fazer parte desse grupo, por estar junto com eles e poder receber esse projeto de grande importância para o município de Jacareí. Então, o meu voto já será favorável e peço o voto favorável de todos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da mensagem modificativa. Senhor presidente, a mensagem modificativa já foi lida, então, pelo nosso segundo secretário na tribuna. Eu acho que a gente pode passar adiante. Se assim o senhor concordar, os nobres pares, já foi lida a mensagem aqui na tribuna. A mensagem modificativa está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Mensagem modificativa aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Neto Alves? Favorável. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como voto o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como voto o vereador Daniel Mariano? Sou favorável ao projeto, porque esse projeto vai apresentar mais transparência às doações feitas às pessoas que querem colaborar com a nossa cidade de Jacareí. Sou favorável. Como voto o vereador Gabriel Belém? Favorável. Como voto o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como voto o vereador Jean Araújo? Favorável. Como voto o vereador Joeques Almeida? Favorável. Como voto o vereador Luiz Flávio Flavinho? Favorável. Como voto o vereador Marcelo Dantas? Favorável. Como voto a vereadora Maria Amélia? Favorável. Discussão única do PLE, número 8, autoria Prefeito Municipal Celso Flores de Souza. Assunto: dispõe sobre a regulamentação de doações de valores, bens móveis ou imóveis com ou sem encargo, serviços, projetos e obras ao poder público municipal. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. O próximo projeto é a discussão única do PLE 9 de 2020.